do amarelo, Setembro Amarelo, né? É uma campanha brasileira, segundo o Wikipédia, de prevenção ao suicídio que iniciou em 2015. Né? O mês de setembro, segundo o Wikipédia, foi escolhido para a campanha porque desde 2003, no dia 10 de setembro, é o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Um tema delicado, um tema que é muito relevante, né? Trata de uma questão primordial, que é a questão da vida, em que a pessoa chega ao ponto, às vezes, até de pensar ou até de tirar a sua vida. É, sem dúvida, um dos temas tristes, mas que precisam ser encarados. Eu comentei até há poucos dias com nós, acho que foi no dia 1º que a gente rodou uma matéria sobre isso, que até pouco tempo era um tema que era um pouco... não se tratava dele abertamente, né? E agora começou de um tempo para cá isso acontecer, e certamente eu acho que é a forma mais correta de se prevenir ou de se agir nessas questões. E nós temos em Tupã um trabalho que é bem amplo, feito pelo nosso CAPS aqui. Eu estou com a presença da diretora do CAPS, a Cassiane Weber, e também da assistente social do CAPS, a Luana Rambo, que nos visitam para a gente falar um pouco mais sobre isso, sobre o Setembro Amarelo, esse mês de prevenção ao suicídio, ações que são tomadas, como é que tecnicamente, como é que é visto essa questão, esse problema. E a gente vai começar com a Luana, que está aqui junto conosco, a quem damos o nosso bom dia, agradecendo pela gentileza de trazer esse tema aqui para a nossa audiência. Luana, bom dia, como é que está? Tudo bem? Bom dia, Miguel, tudo bem? Bom dia a todos os munícipes que nos escutam nesse momento, aos colegas da Secretaria Municipal de Saúde, aos nossos colegas do Centro de Atenção Psicossocial CAPES, né, que nós estamos aqui representando a todos eles hoje. Um bom dia especial a todos. Luana, Setembro Amarelo, como é que vocês avaliam isso? Como é que vocês veem? Que ações vão fazer? Enfim, o que tu pode nos falar do Setembro Amarelo? Miguel, ontem, quando eu me planejava para vir falar hoje, eu pensei, vou trazer uma forma mais dinâmica de falar sobre esse tema, que é extremamente complexo e desafiador, e de uma forma, assim, bastante acessível, né? Para que as pessoas consigam entender, fora de um contexto técnico, né? Como que a gente pode se colocar diante dessa questão. Então, vão ter 5 questões, assim, norteadoras, né? Na minha fala hoje. E essas questões norteadoras foram escolhidas a partir daquilo que as pessoas nos trazem nos atendimentos, nas palestras em que a gente vai ministrar, né? As pessoas têm dúvidas que são dúvidas coletivas. Então, eu selecionei uma boa parte dessas dúvidas e vou trazer hoje, acredito que vai abranger um grande número de pessoas e vai corresponder a alguma expectativa, tá? Por que o Setembro Amarelo? Acho que a gente começa por aí, né? Ótimo. Em 1994, nos Estados Unidos, um jovem de 17 anos, ele se suicidou. Ele dirigia, na época, um carro amarelo, né? E ele acabou se suicidando, tirando a própria vida, nesse acidente de trânsito, né? E no velório dele, no processo lá, os amigos, eles levaram adereços amarelos, fitas amarelas, símbolos amarelos. E a partir daí se incorporou essa questão da cor amarela, né? E em 2005, então, vem para o Brasil, né, de uma forma bem mais ferrenha, essa questão do Setembro Amarelo, como uma forma também de simbolizar tudo o que aconteceu com este adolescente de 17 anos nos Estados Unidos, tá? Então, é uma campanha de sensibilização e prevenção ao suicídio. Hoje ela é conhecida mundialmente por esse slogan, por esse mote, tá? Tem algumas questões que a gente vê, assim, no decorrer da prática profissional que é interessante a gente colocar de uma forma muito clara para as pessoas. Tem uma diferença entre o pensamento suicida, o comportamento suicida e o ato suicida em si, né? O pensamento suicida é como a palavra já diz, são aquelas ideias que a pessoa tem de morte, são os pensamentos de morte, mas não passa do pensamento, né? Pensamentos vêm e pensamentos vão, né? Conforme a psique nos coloca. O comportamento suicida já é um degrau a mais, né? É onde a pessoa já começa o planejamento do ato de morte, né?
Por exemplo, de uma forma acessível. A pessoa já providencia cordas, por exemplo. Um exemplo que eu vou trazer aqui para ficar de fácil acesso para todos, tá? Sim. Então, ela já ultrapassa o pensamento e já começa o comportamento em si, que é a questão de planejar o como ela vai tirar a própria vida, né? E o ato em si ou a tentativa, né? Que daí a tentativa, né, é a forma que a pessoa encontra de ceifar a própria vida, muitas vezes não obtendo, né, o objetivo ali que a pessoa deseja, entre aspas, no momento, né, e o ato suicida em si é quando a pessoa, né, infelizmente acaba ceifando a própria vida e acaba vindo a óbito, né. Então, é muito interessante a gente contextualizar isso, porque às vezes tem-se uma confusão referente a esses conceitos, referente a essas terminologias, e é importante a gente saber por quê. Porque no momento em que a pessoa, né, vem para nós com a fala suicida, é importante a gente saber em que tripé essa pessoa está. Se ela está com um pensamento suicida ou se ela já está num comportamento suicida. Porque as intervenções profissionais são diferentes nesses vieses. A primeira questão norteadora que eu trago é uma questão bem importante, que inclusive até tu falaste ali nos bastidores antes. Falar sobre o suicídio pode incentivar o ato? Né? Ainda nós temos essa disseminação social de que não podemos falar sobre, porque o falar sobre pode desenvolver um comportamento naquela pessoa que já está com uma ideação suicida, né? Mas isso é um mito, né? Hoje a gente sabe, não sou eu que estou dizendo, é os estudos, né, da Organização Mundial da Saúde que nos trazem que precisamos falar sim. Só que essa fala tem que ser uma fala sem preconceito e sem julgamento, né? Porque a dor, Miguel, ela é uma dor individual. Eu não consigo mensurar a dor do outro, né? Então, é importante falar sobre, mas temos que cuidar como falamos, né? Perfeito. Então, uma fala pautada naquilo que a gente tem de técnico, naquilo que a gente tem de ciência, naquilo que a gente tem de dados, mas com muito respeito e principalmente sem o julgamento, né? Então, é um mito, né? E isso é comprovado pela ciência de que o falar pode incentivar, né? Outra questão que as pessoas nos perguntam muito no atendimento profissional, nos espaços coletivos onde a gente vai ministrar falas, né? Por que as pessoas tiram a própria vida, né? Essa é uma fala, assim, muito clichê, mas por que a pessoa se matou, né? O porquê, ele é individual. Né? Assim como a dor é subjetiva, a causa, né, ela é uma causa individual. Não existe uma única causa. Isto vai depender do sujeito, isso vai depender da pessoa. Então, hoje a ciência diz que o suicídio, ele é uma questão multifatorial. O que isso quer dizer? Que são múltiplos os fatores que estão em volta do suicídio. Vou trazer alguns exemplos do dia a dia para a gente conseguir entender um pouquinho melhor. Algumas das causas, por exemplo, o desemprego, né? Hoje a gente vive um desemprego estrutural e a gente sabe que em decorrência do desemprego, da falta do poder aquisitivo, das condições monetárias precárias, as pessoas acabam muitas vezes numa situação de vulnerabilidade, numa situação de hipossuficiência, e isso pode gerar um desenvolvimento, né? Separações conjugais, lutos no ambiente familiar ou fora do ambiente familiar, uso de álcool e drogas, né? A gente sabe que é uma questão muito séria, né? Que a pessoa com o efeito de alguma substância psicoativa, seja ela lícita ou ilícita, ela pode, né, desenvolver uma tentativa ou um ato suicídio sobre o efeito da substância, né? Hoje a gente tem a dificuldade financeira também, né? Que é uma das questões que, inclusive, ontem, quando eu lia para trazer esses dados, apareceu assim como um do topo, né, das pesquisas. Então, essas questões que eu trago hoje, drogas, separação, luto, dificuldade financeira, o desemprego, é uma das causas de tantas outras causas que a gente tem, né? É como eu digo, a questão é individual, né? A causa de tudo aquilo vem do contexto do sujeito, vem do adoecimento emocional, né? Mas
a causa de tudo isso é emocional, com certeza, né? Essas questões que eu trago, essas questões práticas que eu trouxe, elas vão gerar na pessoa um adoecimento emocional. E esse adoecimento emocional pode gerar ideação suicida ou comportamento suicida, dependendo da forma como a pessoa experiencia, né, essas questões. Então, acho que é muito importante, né, a gente falar um pouco sobre as possíveis causas, sobre o porquê, né? Porque o porquê é algo que a gente percebe muito, né, no contexto social, essa preocupação, essas interrogações, enfim. Mas não existe uma causa X, né? Existem múltiplas causas e cada caso precisa ser avaliado dentro da especificidade de cada pessoa, né? Então, eu só trouxe exemplos aqui de vários tantos outros que tem, né? Perfeito. É importante que a gente olhe para esse um todo. E muito importante também pontuar, Miguel, que a pessoa que ela apresenta tanto uma ideação quanto um comportamento ou uma tentativa ou ato em si, em último lugar, ela quer tirar a própria vida, né? O que ela quer tirar é a dor, né? Só que muitas vezes não encontrando formas de ceifar, de matar essa dor, ela acaba ceifando a própria vida. Então, nunca é a vida, sempre é a dor. A dor emocional oriunda de tantas outras coisas que a gente falaste aqui, tá? Então, é uma questão bem importante também de se colocar. Sim, sim. Uma outra questão que a gente percebe bastante também no cotidiano profissional. O que fazer diante de alguém que relata o desejo de se matar, né? Primeiro lugar, sempre digo isso para os meus colegas, a gente sempre está trocando informações a respeito. Emprestar os ouvidos, né? E quando a gente empresta os nossos ouvidos, eu estou falando de uma escuta sensível, eu estou falando de uma escuta qualificada, né? É o sentar, é acolher, é escutar, é ouvir, sem julgar. E sem dizer, sem minimizar a dor do outro, né? Porque a gente tem muito essa questão, né, nós seres humanos, de minimizar a dor do outro. Ah, mas tu tá sofrendo por causa disso? É tão simples, né? Mas a dor tua é tua, a dor minha é minha, e só nós sabemos, né, o que a gente sente e a intensidade disso, né? Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande, né? Como que a gente vai acolher isso? Então, sempre diante de uma ideação, de um comportamento ou de uma tentativa, é escutar, é acolher, né? É mostrar caminhos. E quando eu falo mostrar caminhos, não é o profissional chegar com todo o seu conhecimento técnico e estabelecer um percurso achando que vai resolver o problema da vida da pessoa, porque não é assim, né? É uma construção coletiva. É mostrar possibilidades dentro daquilo que o sujeito traz, né? Mesma coisa lá no CAPS, né? Quando as pessoas chegam até nós, a gente monta um plano de trabalho, mas não é a equipe que monta o plano de trabalho, é a equipe em conjunto com o paciente, né? A pessoa tem que se sentir parte, né, do processo. Então, essas possibilidades e esses caminhos têm que ser construídos junto com a pessoa, respeitando a historicidade da pessoa, tá? Outra questão bem importante também, onde procurar ajuda, né? Então, aí vem uma questão muito importante, que são redes de apoio, tá? E o que são essas redes de apoio? Eu sempre digo, Miguel, que o nosso grupo de socialização primária é a nossa principal rede de apoio, tá? O que é a socialização primária? É a nossa família, né? É o nosso berço. Porém, a gente sabe, né, que hoje não temos a família ideal, a gente tem a família real, né? Então, tem famílias que enfrentam questões de conflitos familiares, enfim, e tem situações em que a família não vai, né, conseguir dar esse suporte, né? Aí é uma outra questão. Mas sempre digo, a primeira rede de suporte de uma pessoa é a família, é o contexto familiar, né? O segundo passo é a nossa rede de socialização secundária, que são as nossas relações fora do nosso contexto familiar. As relações com os nossos amigos,
com os espaços de lazer que a gente tem, com os grupos religiosos que a gente frequenta, né? Independente, aqui eu não trago nenhuma organização religiosa, porque eu falo como servidora pública, falo a partir de um Estado laico, né? Então, isso vai depender da espiritualidade de cada um, enfim, é uma outra questão. Então, esse grupo de socialização secundária ele é muito importante também, porque muitas vezes a gente não tem o suporte lá dentro do seio familiar, mas a gente pode ter um suporte de um amigo, de um vizinho, de um membro da comunidade, onde a gente participa de algum projeto, enfim, né? E a rede de apoio pautada na saúde pública, né? E aqui eu vou puxar a brasa para os nossos assados, como diz, né? Hoje no município, então, a gente tem 3 níveis de proteção. A atenção primária em saúde, né? Que são os ESFs, a equipe de saúde da família, os postos, né, de saúde, os postinhos, como as pessoas denominam, né? Que é a porta de entrada de qualquer pessoa, de qualquer sujeito, né? Que vai buscar alguma orientação, né? A equipe de saúde da atenção primária está também preparada para fazer esse processo de escuta, né? Da pessoa que vai procurar por ajuda, por suporte, por orientação, enfim, né? Temos a média complexidade, né, que é da onde a gente vem representar hoje, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS 1, Júlio Casarim, hoje é um serviço de média complexidade no município, aonde a gente atende, né, essas questões, e a questão do suicídio está dentro também da nossa atribuição enquanto profissionais da média complexidade do CAPS. Então, a gente também é preparado enquanto equipe para fazer essa escuta e para construir junto com a pessoa essas possibilidades de trabalho, de intervenção e de enfrentamento a essa dor emocional, né? E hoje temos também a alta complexidade, né? Que é o sistema hospitalar, né? Porque tem casos, né, Miguel, e também é uma das questões que vem muito para nós, a pessoa que está com um pensamento suicida, um comportamento, ou teve uma tentativa, precisa internar, tem essas questões também que nos trazem com frequência, depende. Como eu disse desde o começo, cada caso é um caso, né? A internação para nós, a partir daquilo que a lei nos traz, ela é uma excepcionalidade, né? A gente não trabalha com a internação como uma forma prioritária. A gente esgota todas as outras redes de apoio, família, amigos, atenção básica, serviços de CAPs, para depois pensar um processo de internação, né? Então, a internação faz parte do nosso trabalho, mas é o excepcional, não é a regra. Então, tem casos em que a pessoa vai precisar de uma internação para estabilizar? Vai. Né? Tem casos que sim, tem casos que não. Então, vai depender muito da complexidade da questão, tá? De uma forma, assim, sucinta e para não tomar muito tempo também, deixar mais espaço para minha coordenadora falar sobre a nossa programação, tentei organizar a fala de uma forma em que fosse acessível ao nosso público, né? Porque eu entendo que a gente tem que levar o conhecimento das pessoas de uma forma que isso as toque, né? Para que o trabalho tenha algum êxito, algum processo reflexivo. Então, eu procurei, recapitulando, trazer um pouquinho sobre o que é o Setembro Amarelo, né? Apresentar para as pessoas as principais causas baseados naquilo que a gente recebe no cotidiano profissional e a partir daquilo que a gente lê e estuda sobre o assunto, né? O que fazer diante do fato, da situação em si e onde procurar ajuda. Acho que tentei organizar de uma forma que a pessoa saiba o que é, as principais causas, o que fazer e aonde procurar, né? Porque não adianta eu vir aqui falar sobre um tema delicado, triste, complexo e não apresentar algumas ferramentas para aquela pessoa que talvez me escuta hoje tá precisando de um suporte, mas não saber onde ir, né? Então, a gente, enquanto serviço de serviço público, né? Enquanto servidora pública, a gente está aqui à disposição dos nossos munícipes, das pessoas que precisam desse acolhimento e desse processo de escuta para que a gente possa melhor organizar e melhor trabalhar com essa questão que é extremamente complexa, né? Luana, você foi perfeita, trouxe assim, vários, uma série de itens que nos clareou muito sobre esse tema. Me restou uma pequena dúvida. A pessoa que
tem a tendência, ela pode externar isso para o seu familiar, em primeiro lugar, depois para o núcleo de amizade, de sociedade, depois para os profissionais. Mas, às vezes, a pessoa não externa. Existem alguns sinais que sejam característicos que as pessoas que estão próximas, principalmente familiares ou amigos, podem perceber e, de repente, procurar até vocês. Olha, eu estou percebendo assim, o que eu posso fazer? Existe esse tipo de sinais? Foste muito feliz na tua colocação, realmente, né? Tem as pessoas que verbalizam, né? Que expressam, que conseguem usar do poder da fala, né? Mas tem pessoas que se recolhem, né? Tem pessoas que apresentam sinais de uma forma mais latente, né, de uma forma mais conclusa, e tem pessoas que apresentam pequenos sinais. Então, eu sempre digo que a pessoa vai apresentar, sim, algum indício, né, ou algum sinal. E aí, a gente precisa conhecer muito a pessoa, né? Prestar muita atenção nessa pessoa, porque realmente, Miguel, muda, né? Muda humor, muda hábitos, muda a rotina, né? Muitas pessoas, elas, por exemplo, tinham um gosto por atividade física, por exemplo, né? A pessoa amava fazer exercício físico, adorava uma atividade física, sempre estava disposta para aquilo e do nada, né? A pessoa acaba se desligando desse desejo constante que tinha, acaba se recolhendo do contexto social, acaba não tendo uma rentabilidade tão produtiva no trabalho, acaba se excluindo, ser excluindo entre aspas, tá? De associações familiares, de associações laborais, né? Então, ela acaba se recolhendo, né? E este recolhimento da pessoa é um sinal de alerta, né? Eu acho que a gente precisa estar muito atento a isso. E a pessoa percebendo isso, o que ela deve fazer? Ela procura conversar com a pessoa, procura um profissional para saber de que forma chegar nessa pessoa. Como é que você sugere que quem percebeu, o que eu faço daí? Aí vai depender do vínculo que tem com a pessoa também, né, Miguel? Se a pessoa que percebe tem um bom vínculo, né, eu acho que é importante iniciar um processo de diálogo. Iniciar um processo de diálogo, quero dizer o seguinte: ofereça espaço para que essa pessoa fale. Como? É aquilo que você falou, seja o ouvido, não julgue, Exato. Apenas receba a expressão da pessoa. Exato. E tem uma pergunta que é muito importante: no que posso ajudar? Aí tu deixa a pessoa livre para falar, né? Isso já é uma situação onde se tem um vínculo com a pessoa, né? Mas situações onde não se tem um vínculo com a pessoa. Um colega né? de trabalho, uma pessoa que tem convívio, mas não é tão íntimo. Exato. Procure suporte de profissionais, né? Eu acho que o suporte profissional de pessoas que estudam, de pessoas que têm o conhecimento um pouco mais afunilado da questão, eu acho que ajuda a cutucar uma ferida sem sangrar tanto, né? Porque a gente precisa ter esse cuidado também. Eu só queria colocar uma questão antes de finalizar, Miguel, que o Setembro Amarelo, ele não é só setembro, tá? A prevenção ao suicídio, o suicídio em si, né? Ele precisa ser falado de janeiro a janeiro, né? A gente tem uma campanha, né? Onde a gente foca um pouco mais. Mas a questão da vida, da morte e do ato em si, da tentativa, comportamento e de ação, é algo que a gente precisa falar o ano todo. Porque antes de mais nada, é um problema mundial de saúde pública. E sendo um problema mundial de saúde pública, o ano todo, nós precisamos pensar políticas públicas voltadas para essa questão. Perfeito, muito bem. Bem, essa é a Luana Rambo, né, ela é assistente social do CAPS e nos trouxe uma vasta gama de informações aí. Você depois, se quiser rever, vai estar disponível no nosso portal, no aplicativo e no podcast da Tupã. Estamos também com a companhia da diretora do CAPS, a Cassiane Weber, que pode nos falar, Cassiane, um pouco da programação, porque vocês, como a Luana bem salientou, atuam o ano inteiro. Tem todo o ano disponível para a nossa comunidade que queira solicitar um suporte, um auxílio. Mas nesse mês especial, qual é a programação que nós temos? Bom dia. Bom dia, Miguel. Bom dia aos nossos ouvintes, né? Então, nós, enquanto equipe do CAPS hoje, né, somos referência em saúde mental no município. Então, a gente pensou, refletiu, estudamos muito, né?
o que nós faríamos no mês de setembro para poder estar abrangendo a nossa comunidade, né, em geral, enfim, as nossas escolas, os nossos profissionais. Então, a gente pensou, Miguel, e planejamos também com muito carinho, no dia 9 de setembro, terça-feira, nós vamos estar fazendo um seminário do Setembro Amarelo Gaúcho. Né? Nós vamos estar trazendo o palestrante Volney, né? Ele hoje mora no município de Santa Maria. Hoje ele trabalha como coordenador, então, de um serviço de acolhimento à crise. Né? Ele é psicanalista, né? Ele é doutor nesse tema da questão do suicídio e do acolhimento, né? Porque como a Luana trouxe, essas pessoas precisam ser acolhidas e não julgadas, né? Então, a gente pensou de fazer esse seminário para poder estar abrangendo, então, a nossa rede do município de profissionais e também a nossa comunidade. Então, pela parte da tarde também, a gente vai ter palestras, vamos ter algumas atividades, né? Apresentações artísticas, né? Dos nossos pacientes do CAPS, também de um grupo de dança que vai vir fazer, então, essa atividade na parte da tarde, bem lúdico, né? A parte da tarde a gente pensou numa questão lúdica para abranger, então, todo o nosso público em geral também. E no dia 10, nós vamos estar fazendo o nosso gazebo informativo. O gazebo informativo vai ser ao lado da paróquia. Né? A gente vai estar ali naquele espaço com a equipe do CAPS e também com os nossos pacientes lá do CAPS. Né? Nós vamos estar trazendo folder informativo também sobre o suicídio, que nem a Luana disse, trazendo espaço onde as pessoas possam ir lá tirar sua dúvida. Né? A gente vai estar colocando também no nosso folder aonde as pessoas podem encontrar ajuda. Então, no dia 10, nós estaremos ali ao lado da paróquia, né, com o nosso gazebo informativo do CAPS, com os nossos pacientes, então, trazendo para a comunidade um pouquinho dessa informação sobre o suicídio. E no dia 11 e 12, nós também, enquanto CAPS, pensamos, né? A gente faz tantas atividades e também o nosso trabalho, que a gente pensou em abrir o CAPS, as portas do CAPS para a comunidade. Né? Então, assim, para a comunidade escolar e também para a comunidade em geral. Então, a gente vai estar lá organizado com os nossos pacientes também, né, para receber a comunidade e para conhecer um pouquinho do nosso trabalho do CAPS. Né? A gente achou importante também estar abrindo para a comunidade, porque muitas vezes as pessoas não têm o acesso ao CAPS ou têm dificuldade de chegar. Então, nós também vamos estar lá, né, trazendo algumas informações e mostrando um pouquinho do nosso trabalho para a comunidade também. Né? Como a Luana trouxe, a questão do suicídio, a gente vê que cada dia está aumentando muito mais, né? Então, isso é uma coisa que, enquanto equipe, a gente nos preocupa muito, né? Nós também, enquanto equipe, estamos sempre achando subsídios, materiais, né? Fazendo grupo de estudos para poder também estar estudando, para estar também se aperfeiçoando para poder trabalhar com esse público de uma forma coerente. Né? Porque, como a gente Luana trouxe aqui, a gente precisa saber que nós vamos tocar naquela ferida e a gente precisa ter subsídios para ajudar a curar aquela ferida. Né? Então, nós, enquanto equipe do CAPS, enquanto Secretaria de Saúde, né, a gente agradece também o apoio da nossa secretária Ramoni, né, que a gente leva a ideia e ela compra com nós toda essa preparação para nós estar pensando nesse momento, né? E esse ano a gente pensou no Setembro Amarelo Gaúcho, né? Então, assim, o porquê do Setembro Amarelo Gaúcho hoje é o tema que a gente pensou para trazer para o nosso setembro, né? Porque o povo gaúcho, então, vem passando por tantas situações difíceis, né? Calamidade, seca, e o povo gaúcho é um povo resiliente, né? Até a gente teve no nosso grupo de estudos que a gente faz
a cada 15 dias, a equipe do CAPS, e a gente estudou muito sobre isso, né? A resiliência do povo gaúcho, né? Então, a gente pensou no Setembro Amarelo Gaúcho para abranger realmente e trazer a resiliência que esse nosso povo tem de estar enfrentando muitas situações difíceis, mas está ali lutando, né? Como tem várias pesquisas que mostram. Então, a gente quer fazer um chamamento, né, à comunidade, né, que a gente vai estar, então, durante essa semana que vem, toda ela preparada com muito carinho de toda a equipe do CAPS, e também já agradeço a equipe que trabalha incansavelmente, assim, para que a gente possa realmente estar fazendo um trabalho sério, né, com muita competência, e também trazendo para essas pessoas um conforto, né? Porque a gente sabe que é um tema e uma questão muito difícil, né? Até das pessoas muitas vezes que estão passando por esse sofrimento, trazer também, né, à tona esse sofrimento. E a gente está sempre lá no CAPS com as portas abertas, tentando fazer essa escuta com muito carinho, afeto e também com muito comprometimento, né? Então, a gente gostaria de agradecer esse espaço também, Miguel, né? Que a gente tem sempre para poder estar divulgando o trabalho que a gente realiza lá no CAPS. Só um detalhe, Cassiane, o seminário é onde? O seminário vai ser na Câmara Municipal de Vereadores. Ele inicia, então, às 9 horas da manhã, né? A gente vai em torno às 9 horas da manhã, vamos ter um intervalo e vai até o meio-dia. Uhum. E retornamos para o seminário, então, às 13h30 e com término às 16 horas. Perfeito. No dia 9, na terça-feira. No dia 9, na terça-feira. O CAPS está localizado onde e qual a forma de contato, além de ir lá pessoalmente? O CAPS, então, hoje ele é localizado na Rua Medianeira, 220, né, ali no bairro Hermínio Beck, ali onde era a antiga escola Hermínio Beck, né? Então, a gente é localizado ali. Chegue, não tenha medo de chegar, procurar pelos profissionais. As meninas, então, estão lá também na recepção, é chegar, não precisa expor o que está acontecendo, peça para ser acolhido e que precisa fazer um atendimento e que pode ter certeza que essa pessoa vai ser acolhida por nós. Perfeito. Hoje o nosso acolhimento, então, ele é diário, né? Não existe uma lista de espera para a pessoa ser acolhida. Ela vai até o CAPS procurar o atendimento e ela vai ser acolhida por um dos profissionais que está, então, na nossa escala de acolhimento. Uhum. Sem ir lá pessoalmente, tem um telefone, um endereço eletrônico, um e-mail, como é que funciona para poder... Tem o telefone do CAPS, né? A gente pode estar deixando aqui para vocês também estar divulgando, né? Então, as pessoas podem estar ligando. Nós não temos WhatsApp, né? Nós temos, então, só ligação. Então, as pessoas podem estar ligando, pedindo informações que a gente vai estar informando a forma de atendimento também. Perfeito, muito bem. Bom, essa é a Cassiane Weber, que é a diretora do CAPS. Anteriormente nós ouvimos a Luana Rambo, que é assistente social do CAPS, trazendo esse tema delicado, sensível, né, mas importantíssimo, né, que cada vez mais se está trabalhando no sentido de prevenir, e você que tem alguma questão envolvida com você ou com pessoas próximas, tem o suporte do CAPS, se precisar também, né? E é muito importante essas colocações que elas trouxeram para clarear esse tema e desmistificar um pouco, mas alertar para a importância do cuidado com essa questão. Muito obrigado, Luana Rambo, assistente social do CAPS, Cassiane Weber, diretora do CAPS, que nos trouxeram mais detalhes sobre o Setembro Amarelo e ações do CAPS aqui em Tupã-Siretã, inclusive programação que estarão acontecendo de 9 a 12 aqui em Tupã-Siretã. São 10h37. Eu vou ao intervalo comercial, mas eu já retorno com a sequência da edição de hoje.